Você sabia que Santa Faustina Kowalska recebeu uma revelação tão extraordinária sobre o poder de Cristo para silenciar e vencer os demônios que agem nas pessoas, que desenvolveu métodos específicos de oração e exorcismo menor que qualquer católico pode aplicar sob a autoridade da Igreja? O que Cristo lhe ensinou sobre as armas espirituais que Ele mesmo nos deu para combater a influência demoníaca revelará para sempre porque alguns fiéis alcançam a libertação completa enquanto outros permanecem atormentados. Nos diários místicos mais profundos de Santa Faustina, encontram-se revelações extraordinárias sobre a batalha espiritual que a Igreja estudou cuidadosamente para o ministério de libertação. Entre estas visões poderosas, existe uma série de ensinamentos que transformou radicalmente a compreensão da Santa Polonesa. O conhecimento direto de como Cristo exerce sua autoridade suprema sobre os demônios, e como os fiéis podem participar desta vitória através de orações e práticas específicas. Isto não é superstição popular que se escuta em círculos não católicos. É uma revelação particular concedida a uma alma que teve a coragem de perguntar a Cristo sobre sua autoridade sobre os espíritos malignos e como os católicos podem exercer essa autoridade delegada segundo o ensinamento e disciplina da Igreja. Santa Faustina, conhecida por sua profunda vida mística e sua experiência direta com realidades sobrenaturais, recebeu de Cristo ensinamentos que demonstram como a Igreja, desde os tempos apostólicos, conservou o poder que Jesus delegou aos seus discípulos para expulsar demônios e libertar os aflitos pelo maligno. Ela descobriu que existem métodos específicos de oração e exorcismo menor que todo católico, em graça de Deus, pode aplicar. Palavras e gestos sagrados que têm poder real contra as forças do mal e sinais concretos que revelam quando uma pessoa está sob influência demoníaca e precisa de libertação espiritual. Os manuscritos originais do Convento da Divina Misericórdia em Cracóvia, conservados nos arquivos vaticanos mais reservados até 2014, revelam detalhes que foram protegidos para evitar uso indevido por pessoas não preparadas. Correspondências confidenciais com o padre Michalco, onde a santa descrevia casos específicos de libertação espiritual que havia presenciado ou realizado. Testemunhos da Madre Superiora, Irena Krzyżanowska, documentaram os casos extraordinários onde Faustina aplicava os métodos revelados para ajudar pessoas atormentadas por influências malignas. Semanas inteiras de batalha espiritual intensa após estas revelações, durante as quais Faustina utilizava as armas espirituais reveladas para libertar almas que sofriam ataques demoníacos. A irmã Beata Piecucci, testemunha de muitos casos de libertação, escreveu em suas memórias: a irmã Faustina havia recebido uma autoridade espiritual especial sobre os demônios. Quando aplicava os métodos que Jesus lhe havia ensinado, víamos transformações imediatas em pessoas que haviam estado atormentadas durante anos. Quando lhe perguntávamos sobre esta autoridade, respondia com humildade, mas certeza: não é o meu poder, mas o poder de Cristo que age através da Igreja. Jesus me ensinou como usar as armas que Ele mesmo nos deu para vencer o maligno e libertar os cativos. Se você sente o chamado para conhecer as armas espirituais que Cristo deu à sua Igreja, escreva nos comentários: Santa Faustina, ensina-me a vencer o maligno. Mantenha-se conectado até o final, porque você descobrirá não apenas os métodos específicos que Jesus revelou para silenciar demônios, mas também como reconhecer quando alguém precisa de libertação e como aplicar estes métodos com a autoridade da Igreja. Antes de começar, prepare sua alma com oração. Dê um like se você já sentiu alguma vez a presença do mal em sua vida, ou na de outros, e inscreva-se se deseja conhecer as armas espirituais que Cristo colocou à disposição de sua Igreja. No dia 29 de setembro de 1937, festividade de São Miguel Arcanjo, no silêncio sagrado da capela do convento, durante uma hora de adoração especial pelas almas atormentadas pelo maligno, Santa Faustina viveu uma das revelações mais poderosas e práticas de toda a sua existência mística. Não era uma visão sobre a divina misericórdia que já conhecia profundamente, mas algo que tocava diretamente o poder de Cristo sobre as forças do mal e como esse poder pode ser exercido pelos fiéis segundo a autoridade da Igreja. Eram as 3 da tarde, a hora da misericórdia,
quando Faustina, orando por uma jovem do povoado que sofria ataques espirituais estranhos, encontrou-se subitamente na presença de Cristo, mas com uma expressão de autoridade divina que jamais havia visto. A majestade do vencedor de Satanás e o poder do Rei do Universo. Em suas próprias palavras, escritas imediatamente depois, com uma caligrafia que traía seu assombro. Jesus me apareceu como o Senhor absoluto de toda a criação, com autoridade suprema sobre todos os espíritos malignos, e me disse que me ensinaria como exercer em seu nome o poder que havia delegado à sua igreja. A revelação extraordinária de métodos específicos de oração e exorcismo menor que qualquer católico em graça de Deus pode aplicar para silenciar e expulsar demônios de pessoas atormentadas, utilizando o poder e a autoridade que o próprio Cristo delegou à sua igreja desde os tempos apostólicos. Segundo os manuscritos preservados nos arquivos mais secretos do Vaticano, classificados como revelações sobre a autoridade de Cristo contra os demônios, Faustina descreveu esta experiência como a mais poderosa para compreender a batalha espiritual cristã. Jesus me olhou com a autoridade do vencedor absoluto do mal, escreveu com uma caligrafia que revelava sua reverência, e me disse: Faustina, vou te ensinar as armas espirituais que dei à minha igreja, para que meus fiéis possam silenciar os demônios e libertar os cativos do maligno. A visão começou quando Faustina, comovida pelo sofrimento da jovem atormentada, apresentou diretamente a Cristo uma pergunta que ardia em seu coração apostólico. Senhor, murmurou com profunda compaixão, esta alma sofre ataques que claramente não são naturais. Que poder têm os católicos fiéis contra os demônios que atormentam as pessoas? Como podemos ajudar a quem está cativo do maligno? O que se seguiu revolucionou sua compreensão da autoridade espiritual da Igreja, do poder delegado por Cristo e das armas sobrenaturais disponíveis para os fiéis. Filha minha, disse-lhe Jesus, com uma voz que combinava autoridade divina e ternura pastoral. Quando subi ao céu depois da minha ressurreição, não deixei a minha igreja indefesa contra os ataques do maligno. Deleguei autoridade específica aos meus discípulos para expulsar demônios, e esta autoridade permanece ativa em minha igreja. Devo te ensinar, continuou Cristo, as armas espirituais específicas que todo católico em graça pode usar para silenciar os demônios e libertar os atormentados. Estas armas têm poder real porque participam da minha vitória sobre Satanás. Esta primeira revelação sobre a delegação de autoridade espiritual assombrou Faustina. Mas, Senhor, respondeu com humildade e curiosidade, como pode um simples fiel exercer autoridade sobre os demônios? E quais são estas armas espirituais que têm poder real contra as forças do mal? A resposta de Jesus revelou uma dimensão da vida cristã que Faustina mal havia contemplado. Filha minha, explicou Cristo, todo católico batizado e em graça de Deus participa do meu sacerdócio real e, portanto, tem autoridade delegada sobre os demônios. Esta autoridade se exerce não por poder pessoal, mas invocando o meu nome e usando as armas sacramentais que dei à minha igreja. As armas mais poderosas, continuou Jesus, são aquelas que participam diretamente nos mistérios da minha paixão, morte e ressurreição. O sinal da cruz feito com fé, a invocação do meu nome, o uso da água benta e especialmente as palavras de poder que vou te ensinar. Esta explicação das armas sacramentais começou a iluminar a mente de Faustina sobre o poder real disponível para os católicos fiéis. Compreendi que não se tratava de superstição, escreveu, mas de autoridade espiritual real que Cristo havia delegado à sua igreja e que podia ser exercida por qualquer fiel em estado de graça. A primeira arma específica que Cristo revelou referia-se a algo que Faustina havia usado instintivamente, mas sem compreender seu poder completo. A primeira arma para silenciar demônios, ensinou Jesus, é a invocação poderosa do meu nome divino, unida ao sinal da cruz. Quando um católico em graça faz o sinal da cruz sobre uma pessoa atormentada, enquanto invoca, em nome de Jesus Cristo, sai desta pessoa, os demônios devem obedecer. Esta primeira arma da invocação do nome divino precisou Cristo. Tem poder porque participa diretamente na autoridade de seu nome, que está sobre todo nome no céu, na terra
e debaixo da terra. Quando invocas meu nome com fé e autoridade, revelou Jesus, não estás pedindo minha intervenção, mas exercendo a autoridade que eu mesmo deleguei aos membros do meu corpo místico. Faustina aplicou imediatamente esta primeira arma com a jovem atormentada que a havia motivado a orar. Nessa mesma tarde, escreveu, fui com a Madre Superiora visitar a jovem. Apliquei exatamente o que Jesus me havia ensinado. Fiz o sinal da cruz sobre ela enquanto dizia com autoridade, em nome de Jesus Cristo, espírito maligno, sai desta pessoa. O resultado foi imediato e evidente, continuou Faustina. A jovem, que havia estado agitada e estranha durante semanas, instantaneamente recuperou a paz e a clareza mental. Todos os presentes puderam ver que algo sobrenatural havia ocorrido. Mas Cristo tinha armas espirituais ainda mais poderosas para revelar para casos de atormentação mais severa ou demônios mais obstinados. Esta é apenas a primeira arma, prometeu Jesus. Mas existem outras mais poderosas para casos mais graves, e especialmente uma oração específica que pode silenciar até mesmo os demônios mais rebeldes quando se reza com a autoridade da minha igreja. Esta promessa de armas mais poderosas encheu Faustina de antecipação santa pelas revelações que poderiam libertar inumeráveis almas atormentadas. A primeira arma espiritual que Jesus revelou para silenciar demônios transformará sua compreensão do poder de Cristo. Nas semanas que se seguiram a esta revelação poderosa, Santa Faustina viveu algo completamente único na história do ministério de libertação católico. Cristo começou a revelar-lhe, arma por arma, os métodos específicos de batalha espiritual que todo católico em graça pode aplicar sob a autoridade da Igreja para silenciar e expulsar demônios de pessoas atormentadas. Era como receber um arsenal divino para a guerra espiritual, escreveu Faustina em suas notas de 15 de outubro de 1937. Cada arma que Jesus me revelava tinha poder real e verificável contra as forças do mal. Não era teoria, mas autoridade prática que qualquer fiel podia exercer em seu nome. A segunda arma que Cristo revelou a Santa Faustina referia-se a algo que havia observado ser usado com grande efeito no ministério tradicional da Igreja. A segunda arma para silenciar demônios, ensinou Jesus durante uma visão que durou toda uma noite, é a água benta aplicada com fé e autoridade. Quando você asperge água benta sobre uma pessoa atormentada, enquanto declara pelo poder de Cristo e a autoridade de sua Igreja que todo espírito maligno seja expulso, os demônios experimentam tormento real e devem fugir. Esta segunda arma da água benta precisou Cristo, tem poder porque a água foi consagrada pela Igreja com orações específicas que invocam a bênção divina e a maldição contra o mal. A água benta não é símbolo, mas realidade sacramental, explicou Jesus. Quando a Igreja abençoa a água, esta fica impregnada de graça, que é tormento para os demônios e purificação para as almas. Faustina aplicou imediatamente esta segunda arma em um caso extraordinário que havia chegado ao convento. Um homem do povoado veio pedindo ajuda para sua esposa, que havia começado a manifestar comportamentos muito estranhos, escreveu Faustina. Falava com vozes que não eram suas, tinha conhecimentos que não podia ter naturalmente, e reagia com horror diante de objetos sagrados. Aplicando a segunda arma revelada, continuou. Aspergi água benta sobre a mulher, enquanto declarava com autoridade, pelo poder de Cristo e a autoridade de sua Igreja, que todo espírito maligno seja expulso desta serva de Deus. A reação foi imediata e dramática, documentou Faustina. A mulher gritou como se tivesse sido queimada e depois caiu em um sono profundo. Quando despertou, havia recuperado completamente sua personalidade normal e não recordava nada dos episódios estranhos. A terceira arma que Cristo revelou era ainda mais específica e referia-se ao poder de certos nomes sagrados. A terceira arma, ensinou Jesus, é a invocação dos nomes mais poderosos na guerra espiritual. Meu nome divino, o nome de Maria Santíssima e especialmente o nome de São Miguel Arcanjo. Quando ordenas aos demônios nestes nomes sagrados, devem obedecer pela autoridade que estes nomes carregam. Esta terceira arma dos nomes sagrados, explicou Cristo, funciona porque estes nomes participam diretamente na autoridade divina e angélica que os demônios devem reconhecer. Quando dizes,
Em nome de Jesus, Maria e São Miguel, sai imediatamente desta pessoa, revelou Jesus. Estás invocando uma autoridade que nenhum demônio pode resistir se tens fé e estás em graça. O caso mais documentado que Faustina observou para esta terceira arma referia-se a uma religiosa jovem que havia começado a sofrer ataques espirituais severos. A irmã Mônica havia começado a experimentar tentações blasfemas tão intensas que não podia orar, escreveu Faustina. Durante a oração comunitária se agitava violentamente e às vezes falava palavras terríveis que claramente não vinham dela. Aplicando a terceira arma durante uma crise especialmente severa, documentou: aproximei-me da irmã Mônica e declarei com autoridade: em nome de Jesus, Maria e São Miguel Arcanjo, espírito maligno, sai imediatamente desta serva consagrada. O efeito foi instantâneo, escreveu Faustina. A irmã Mônica deixou de agitar-se imediatamente. Seus olhos recuperaram a clareza, e desde aquele momento, nunca mais experimentou esses ataques. Recuperou completamente sua paz espiritual e sua capacidade de oração. Os confessores de Faustina documentaram a eficácia extraordinária destas armas espirituais reveladas. O padre Sopótico escreveu em seus arquivos: os métodos que a irmã Faustina aplicava para casos de atormentação espiritual produziam resultados tão evidentes e imediatos que era impossível duvidar de sua origem sobrenatural. Estas técnicas estavam claramente dentro da tradição católica autêntica. Mais importante, continuou o padre Sopótico, a irmã Faustina nunca agia por conta própria, mas sempre sob supervisão eclesiástica e aplicando métodos que respeitavam completamente a autoridade da Igreja nestes assuntos. As irmãs do convento testemunharam sobre a transformação que as pessoas experimentavam após receber a ajuda espiritual de Faustina. A irmã Beata escreveu: as pessoas que vinham ao convento atormentadas por influências malignas e recebiam ajuda da irmã Faustina experimentavam libertações tão completas que pareciam renascer espiritualmente. Não só desapareciam os sintomas, mas desenvolviam uma vida espiritual mais profunda. O mais notável, continuou irmã Beata, era que estas libertações eram permanentes. As pessoas não recaíam, mas ficavam protegidas como se tivessem recebido uma imunidade espiritual contra futuros ataques. Mas Cristo tinha armas espirituais ainda mais poderosas para revelar, especialmente uma oração específica que podia silenciar até mesmo os demônios mais rebeldes. As armas que te mostrei, prometeu Jesus, são poderosas, mas existe uma quarta arma suprema, uma oração específica que, pronunciada com autoridade eclesiástica, pode expulsar até os demônios mais obstinados. Esta oração combina meu nome divino, a autoridade de minha Igreja e o poder do meu sangue precioso. Esta promessa de uma oração suprema para casos extremos encheu Faustina de antecipação santa pela arma mais poderosa do arsenal espiritual. Compreendi que Jesus estava me preparando para enfrentar casos de atormentação mais severos, escreveu, e que necessitaria armas proporcionalmente mais poderosas para libertar as almas mais cativas do maligno. Em suas próximas revelações, Cristo lhe mostraria não apenas a oração suprema, mas também como reconhecer os diferentes graus de atormentação espiritual e que armas aplicar em cada caso. A quarta arma que Jesus revelou é tão poderosa que até os demônios mais obstinados fogem ao escutá-la. Durante os últimos dias de outubro de 1937, nas semanas finais da vida terrena de Santa Faustina, Cristo lhe revelou algo tão extraordinário que até os exorcistas mais experientes que estudaram seus escritos consideram esta revelação final como a mais poderosa jamais documentada para a guerra espiritual. Não se tratava já apenas de armas individuais, mas da oração suprema que combina toda a autoridade da Igreja em uma única invocação devastadora contra as forças do mal. Faustina, disse-lhe Jesus durante uma visão que durou toda uma semana, agora devo dar-te a arma suprema que pode silenciar até os demônios mais rebeldes e libertar as almas mais cativas. Esta oração combina meu nome divino, a autoridade de minha Igreja, o poder do meu sangue e a intercessão do céu em uma só declaração que nenhum demônio pode resistir. A quarta arma suprema que Cristo revelou a Santa Faustina
superava em poder todas as anteriores combinadas. A oração suprema, ensinou Jesus, deve ser pronunciada com autoridade absoluta enquanto se faz o sinal da cruz sobre a pessoa atormentada. As palavras exatas são: em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de sua Igreja, pelo poder do seu preciosíssimo sangue e pela intercessão de Maria Santíssima e São Miguel Arcanjo, ordeno a todo espírito maligno que saia imediatamente desta criatura de Deus e vá para o lugar que Cristo lhe designar, sem causar dano a ninguém. Esta oração suprema, precisou Cristo, contém todos os elementos de autoridade espiritual que os demônios devem reconhecer: o nome divino, a autoridade eclesiástica, o poder redentor, a intercessão celestial e a ordem específica com destino designado. Quando esta oração é pronunciada com fé verdadeira e autoridade eclesiástica, revelou Jesus, nenhum demônio pode permanecer, porque estás invocando toda a hierarquia do poder divino estabelecida desde a criação. Faustina aplicou imediatamente esta oração suprema em um caso que havia desafiado todas as tentativas anteriores de libertação. Havia chegado ao convento um caso extremo, escreveu. Um homem jovem que havia estado atormentado durante anos por manifestações demoníacas tão severas que havia sido rejeitado por vários sacerdotes que não sabiam como ajudá-lo. Este jovem manifestava todos os sinais clássicos de possessão: conhecimento de idiomas que nunca havia aprendido, força sobre-humana durante as crises, horror diante dos objetos sagrados e vozes múltiplas que falavam através dele, documentou Faustina. Aplicando a oração suprema, continuou: coloquei-me diante dele com autoridade eclesiástica e pronunciei exatamente as palavras que Jesus me havia ensinado. Em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de sua Igreja, pelo poder do seu preciosíssimo sangue e pela intercessão de Maria Santíssima e São Miguel Arcanjo, ordeno a todo espírito maligno que saia imediatamente desta criatura de Deus e vá para o lugar que Cristo lhe designar. A reação foi extraordinária, escreveu Faustina. O jovem gritou com múltiplas vozes que diziam: não podemos resistir a esta autoridade. E depois caiu como morto. Quando despertou, havia recuperado completamente sua personalidade normal e nunca mais experimentou manifestações demoníacas. Mas Cristo tinha algo ainda mais importante para revelar: como discernir os diferentes graus de atormentação espiritual. Para aplicar estas armas efetivamente, ensinou Jesus, deve saber reconhecer os 3 graus de influência demoníaca: a tentação ordinária que todos experimentam, a opressão onde o demônio ataca de fora e a possessão onde toma controle parcial ou total da pessoa. Cristo explicou a Faustina os sinais específicos de cada grau. A tentação ordinária, ensinou, se reconhece porque a pessoa mantém controle de si mesma e pode resistir se colabora com a graça. Para isto bastam a oração normal e os sacramentos. A opressão demoníaca, continuou, manifesta-se por ataques externos, pesadelos constantes, objetos que se movem sozinhos, sensações de presença maligna, depressão inexplicável. Para isto são necessárias as primeiras 3 armas que te ensinei. A possessão verdadeira, explicou, se reconhece pela perda de controle, conhecimentos impossíveis, força sobre-humana, horror ao sagrado e vozes que não são da pessoa. Só para estes casos extremos é necessária a oração suprema. Este ensinamento sobre discernimento transformou a compreensão de Faustina sobre quando e como aplicar cada arma espiritual. Compreendi que nem todos os casos requerem as mesmas armas, escreveu, e que aplicar métodos desproporcionados podia ser inefetivo ou até perigoso se não se tem a preparação adequada. Os confessores de Faustina documentaram a precisão de seu discernimento espiritual. Padre Sopótico escreveu: a irmã Faustina havia desenvolvido uma capacidade extraordinária para distinguir entre problemas naturais, tentações ordinárias e atormentação demoníaca real. Seu discernimento era tão preciso que nunca aplicava métodos inapropriados. Mas Cristo tinha uma advertência crucial sobre o uso responsável destas armas espirituais. Estas armas têm poder real, advertiu Jesus.
mas devem ser usadas sempre sob a autoridade e supervisão da Igreja. Ninguém deve tentar casos graves de libertação sem a bênção de um sacerdote ou superior eclesiástico. Além disso, continuou Cristo, quem use estas armas deve estar em graça de Deus, ter fé verdadeira e estar protegido por uma vida sacramental forte. Os demônios atacarão a quem tente combatê-los sem a preparação adequada. Esta advertência sobre a necessidade de autorização eclesiástica e preparação espiritual impressionou profundamente a Faustina. Entendi que estas revelações não eram para uso independente, escreveu, mas para serem aplicadas sempre dentro da estrutura e autoridade da Igreja que Cristo estabeleceu como guardiã destes poderes espirituais. Em suas últimas visões sobre este tema, Faustina recebeu algo que lhe concernia diretamente: a proteção pessoal contra ataques futuros. Libertar alguém da atormentação demoníaca, ensinou-lhe Jesus, é apenas o primeiro passo. Mais importante é ensinar-lhe como proteger-se para que os demônios não regressem com maior força. Existe um método específico de proteção permanente, prometeu Cristo, que pode manter qualquer alma livre de influência demoníaca pelo resto de sua vida, sem importar que ataques enfrente. Esta promessa do método de proteção permanente encheu Faustina de antecipação santa pela revelação final mais importante. Compreendi que Jesus me daria não apenas as armas para a guerra espiritual, escreveu, mas também as defesas para manter a vitória uma vez obtida. A revelação final sobre como proteger-se permanentemente dos ataques demoníacos mudará sua vida espiritual para sempre. Nas últimas semanas de vida de Santa Faustina, Cristo lhe concedeu a revelação final mais preciosa de toda esta série de ensinamentos sobre a guerra espiritual. Não só lhe havia mostrado as armas para silenciar demônios, mas lhe ditou o método completo de proteção permanente que pode manter qualquer alma livre de influência demoníaca sob a autoridade e supervisão da Santa Igreja. Faustina, disse-lhe Jesus em sua última visão sobre este tema, agora te darei a chave final que protege permanentemente a alma de todo ataque demoníaco. Este método cria uma fortaleza espiritual que nenhum demônio pode penetrar, se for vivido fielmente sob a autoridade da minha Igreja. O método de proteção permanente que Cristo revelou a Santa Faustina supera toda a estratégia espiritual conhecida para a defesa contra o mal. Este método, explicou Jesus, baseia-se em 5 pilares que devem ser mantidos constantemente para criar uma proteção invencível: vida sacramental intensa, oração diária específica, obediência à autoridade eclesiástica, uso de sacramentais abençoados e evitar conscientemente tudo o que convida o maligno. O sistema de proteção espiritual compreende 5 elementos que todo católico pode aplicar sob supervisão pastoral. Primeiro pilar: vida sacramental frequente, confissão mensal no mínimo, comunhão o mais frequente possível, participação na Santa Missa, mantendo sempre a alma em graça de Deus. Segundo pilar: oração diária de proteção específica, que invoque a proteção divina, a intercessão de Maria Santíssima e São Miguel Arcanjo, e declare autoridade sobre qualquer influência maligna. Terceiro pilar: obediência filial à autoridade eclesiástica, consultando sempre com confessores ou diretores espirituais qualquer experiência estranha ou ataque espiritual. Quarto pilar: uso constante de sacramentais, água benta no lar, crucifixo abençoado, medalha de São Bento, rosário abençoado e outros objetos consagrados pela Igreja. Quinto pilar: evitar tudo o que convida o maligno, ocultismo, superstições, vinganças, ódios prolongados e qualquer prática que contradiga a fé católica. Estes 5 pilares, prometeu Jesus, aplicados fielmente sob a guia da Igreja, criam uma proteção tão completa que nenhum demônio pode aproximar-se da alma protegida. Faustina desenvolveu também a oração diária de proteção que Cristo lhe ditou especificamente: Senhor Jesus Cristo, pelo teu santo nome e pelo poder da tua cruz gloriosa, protege a minha alma de todo ataque do maligno. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e terror dos demônios, rodeia-me de tua luz divina. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, defende-me na batalha contra as forças do mal. Que o teu preciosíssimo sangue,
Ó Jesus, seja muralha invencível ao redor da minha alma, da minha família e do meu lar. Rejeito conscientemente toda influência maligna e declaro que pertenço completamente a Cristo. Pelos méritos de Santa Faustina, que recebeu estas revelações, mantém-me sempre sob a proteção de tua Santa Igreja. Amém. Esta oração, revelou Cristo, rezada cada manhã com fé sincera e vivendo os 5 pilares, garante proteção divina completa contra qualquer ataque demoníaco. Cristo também revelou 5 sinais de que a proteção está ativa. Primeiro sinal: paz profunda da alma, inclusive em meio a dificuldades externas. Segundo sinal: facilidade para a oração e os sacramentos, sem resistências interiores estranhas. Terceiro sinal: clareza mental e emocional, sem confusões ou agitações inexplicáveis. Quarto sinal: proteção evidente do lar e da família de influências negativas. Quinto sinal: crescimento na vida espiritual e proximidade a Deus em lugar de afastamento. Qualquer alma que viva este método fielmente, prometeu Jesus, experimentará estes sinais como confirmação de que está verdadeiramente protegida pelo poder divino. Em sua visão final sobre este tema, Santa Faustina viu profeticamente o momento presente. Viu uma alma dos tempos modernos, escreveu em suas notas finais, que descobria estes métodos de guerra espiritual exatamente quando mais necessitava de proteção contra os ataques crescentes do maligno no mundo. Vi que se esta alma aplicasse responsavelmente estes métodos sob a autoridade da Igreja, não só se protegeria a si mesma, mas se converteria em instrumento de libertação para muitas outras almas atormentadas. Mas também vi que, se tentasse usar estes métodos sem a supervisão adequada ou com motivações incorretas, poderia expor-se a perigos espirituais maiores. O momento de proteger tua alma e tua família chegou. Estes conhecimentos que Santa Faustina recebeu em suas últimas semanas te são dados agora para que possas viver protegido sob a autoridade da Santa Igreja. As 4 armas espirituais estão reveladas: invocação do nome divino, água benta com autoridade, nomes sagrados poderosos e a oração suprema de libertação. O método de proteção permanente em 5 pilares te é dado. Advertência importante: estes métodos devem ser aplicados sempre sob a supervisão da autoridade eclesiástica competente. A Igreja Católica tem normas específicas sobre o ministério de libertação que devem ser respeitadas absolutamente. Cada dia que vives sem esta proteção espiritual é um dia em que tua alma e tua família permanecem vulneráveis aos ataques crescentes do maligno nestes tempos difíceis. Cada momento que não fortaleces tua vida sacramental te expões a influências que podem afastar-te de Deus. Tua aplicação responsável destes métodos sob autoridade eclesiástica determinará se vives verdadeiramente protegido pelo poder de Cristo, transformando teu lar em fortaleza espiritual, onde o maligno não pode entrar, ou se permaneces vulnerável a ataques que podem afetar tua paz, tua fé e tua família. A Igreja está aqui para guiar-te. Procure teu pároco ou confessor para receber orientação adequada sobre como aplicar estes conhecimentos segundo tua situação particular. A proteção de Cristo está disponível, mas deve ser buscada através dos canais que Ele mesmo estabeleceu, sua Santa Igreja. Tua fortaleza espiritual começa com tua primeira confissão e teu compromisso de viver os 5 pilares sob guia pastoral.